Quem era a divindade Asharet, a esposa de Deus? Se Asharet for mulher de Deus, isso seriamente compromete as bases do monoteísmo, diz pesquisadora britânica ao comentar sobre a personagem controversa. Especialista afirma que é uma tentativa de marginalizar ou apagar a história de Asharet, foto BBC. Especialista afirma que é tentativa de marginalizar ou apagar a história de Asharet, foto BBC. No livro do profeta Jeremias, parte do Antigo Testamento da Bíblia, possivelmente escrito no século 7 a.C., há curiosas menções a uma rainha dos céus. Especialistas contemporâneos acreditam se tratar, na verdade, de uma divindade antiga que foi cancelada com o advento do monoteísmo patriarcal. Asharet, a esposa de Javé. A história se torna ainda mais interessante quando contextualizamos que Javé é justamente o Deus judaico-cristão, ou seja, aquele que sobreviveu das antigas mitologias medio-orientais para se tornar a divindade única do monoteísmo. Em outras palavras, a Asherade seria então a mulher de Deus. Defensora dessa tese, a teóloga britânica francesa Stavrakopoulos, professora da Universidade Exeter, fez um documentário sobre o tema exibido pela BBC. Se Asherade for a mulher de Deus, isso seria seriamente compromete as bases do monoteísmo, diz ela no programa. No vídeo, ela promove uma investigação sobre o tema, ouvindo especialistas e mostrando a presença da deusa em escrituras e esculturas do mundo antigo. Na Bíblia hebraica, o nome Asherad aparece 40 vezes, mas na maior parte das versões traduzidas, o termo foi suprimido e substituído. É o caso do texto constante do livro do Juízes, em que está escrito que os filhos de Israel fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. Eles se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram a Baalim e a Asherás. Este excerto é a versão da tradução ecumênica bíblica. O que era uma deusa Asherás acabou reduzido a estatuetas da deusa, o que justificaria o plural, mas a mitonímia se torna ainda mais redutora em outras versões, como a na tradução Almeida revisada atualizada, em que Asherá é substituída por poste ídolo. Na famosa tradução para o inglês conhecido como Authorized King James Version, o mesmo trecho usa o termo groves bosques no lugar de Asherah, objetificação para configurar a idolatria. Stavrakopoulos identifica isso como um padrão do Antigo Testamento, a substituição de menções originalmente atribuídos à mulher de Deus por simplificações que configuravam idolatria ou elementos da natureza, sobretudo árvore e bosque. A arqueologia hoje mostra que Asherah não foi sempre um objeto, afirma a pesquisadora. No documentário, ela foi uma poderosa divindade, a mulher do deus Shephiar. A BBC News, por meio pesquisador, definiu Asherah como o antigo nome hebraico de uma importante deusa adorada em várias culturas levantinas. Levante é uma ampla área do Oriente Médio do segundo e primeiro milênio a.C. Ela ressalta que o conhecimento que temos dela é maior a partir da cidade-estado de Ugarit, onde é a Síria, no final da Idade do Bronze. Ela era mãe dos deuses, consorte do Deus Supremo, El, pontua ela. Antigas inscrições hebraicas do século 8 a.C. associam a Javé a divindade patrona do antigo Israel e Judá. Essas inscrições sugerem que ela era uma deusa protetora, concebendo bênçãos divinas aos adoradores e que ela desempenhou um papel crucial na mediação entre os humanos e o Deus Supremo Javé. Completa. Para os cananeus, El era o Deus criador e pesquisadores contemporâneos acreditam que Deus bíblico Javé seja a fusão de deuses de mitologias antigas, inclusive El, no processo de monoteização. A Bíblia usa a palavra Asherat e a sua forma plural Asherim várias vezes. O termo é limitado à literatura que foi composta durante e após o reinado de Josias, no fim do século 7 a.C., e aparece de duas maneiras diferentes, explica a BBC News Brasil, teólogo americano Daniel McClellan, cujo mestrado foi sobre estudos judaicos da Universidade de Oxford. Uma das formas de uso é em referência a deusa, mas este
não é o uso mais comum da palavra. A maior parte do uso em referência a uma imagem divina, um ídolo que pode ter sido representado ou se assemelhado a uma árvore. Este fato resulta provavelmente da associação feita entre a deusa Asherat na arte com árvores. Stavropoulos lembra que, embora a Bíblia frequentemente se refira a Asherat, isso costuma ocorrer quase sempre em termos negativos. Ela é lançada como uma divindade estrangeira, adorada tanto por cananeus quanto por israelitas idólatras e judaítas, referente aos habitantes de Judá, vilipendiados por criar imagens ou objetos sagrados que manifestam a presença contextualiza, lembrando que essas imagens e objetos também recebem o nome de Asherah. A maioria dos estudiosos concordam que o retrato bíblico de Asherah é deliberadamente distorcido e depreciativo, e que ela provavelmente era adorada como um membro importante de um antigo panteão israelita e judaico do qual Javé desempenhou um papel de liderança, acrescentou a teóloga. A ideia de Asherah como mulher de Deus se confirma por achados arqueológicos que vão além de representação imagética, aponta a pesquisadora foto BBC. McClellan situa as origens da divindade da Idade do Bronze 3.300 a 1.200 a.C. entre o povo Hurrita que habitou parte de Mesopotâmia até os séculos 14 ao 13 a.C. De lá, segundo o pesquisador, o culto se espalhou para a antiga Ugarite, a Anatólia, hoje Turquia, Fenícia e o território atualmente ocupado por Israel e Palestina. Ela foi identificada como a consorte ou parceria das altas divindades Anu da Mesopotâmia e El do mundo semítico ocidental, desempenhando assim um papel significativo dos panteões do antigo sudoeste asiático, complementa ele. Estava associado à fertilidade e à guerra, e nos primeiros anos de sua existência estava associado ao mar e à pesca. A ideologia de Asherah como mulher de Deus se confirma por achados arqueológicos que vão além de sua representação imagética, conforme conta McClellan, e também mostra Stavropoulos do documentário. Antigas inscrições hebraicas foram descobertas em escavações com textos que mencionam Javé e a sua Asherah. Uma dessas inscrições foi escrita diretamente sobre um desenho de divindades masculinas e femininas com braços entrelaçados. Relato ele, o teólogo afirma que é provável que Asherah também fizesse parte do primeiro panteão israelita. Essas descobertas arqueológicas começaram a ocorrer a partir dos anos de 1950 e o que se encontrou mostra que ela foi uma figura central nesse judaísmo antigo, comenta a BBC News Brasil o pesquisador Tiago Maerck, estudioso de textos antigos e membro da Hagiography Society dos Estados Unidos. Nos anos de 1960 foram descobertos estátuas quebradas representando mulheres perto do Templo de Salomão em Jerusalém. Acredita-se que o fato de elas estarem juntas seja o indicativo de que foram ali depositadas quando houve a determinação por parte do rei da destruição de todas as representações de Asherah, diz Mark. A deusa proibida. Segundo o teólogo Stavropoulos, as tentativas de distorcer e difamar a deusa provavelmente começaram na segunda metade do primeiro milênio a.C., depois que o Templo de Jerusalém foi temporariamente destruído pelos babilônicos 587 a.C. À medida que o templo foi reconstruído, o mesmo aconteceu com a adoração a Javé. E Javé tornou-se um deus intolerante com todas as outras divindades, incluindo a deusa Asherah, comenta ela. Nesse processo, segundo sua explicação, Javé assumiu os papéis de outra divindade, ao mesmo tempo em que a religião se masculinizaria com a ideia de que havia apenas um Deus, e ele era homem.
Asherá passou a ser tratada como uma divindade falsa ou ilegítima e sua adoração passou a ser taxada como primitiva. Em artigo intitulado Asherá, a deusa proibida, publicado em 2007 na revista Aulas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, a teóloga Ana Luísa Alves Cordeiro explica como o apagamento de Asherá se deu durante o processo de transformação das religiões politeístas em uma crença monoteísta. Reconstruir a presença da deusa Asherá na vida de mulheres e homens do antigo Israel é um esforço de, a partir de uma perspectiva feminina e de gênero, trazer elementos que nos ajudem numa maior aproximação do que foram os espaços religiosos e vitais deste povo, descreve ela. Esta reconstrução é algo necessário, uma vez que estamos diante de texto sagrado marcado pelo sistema patriarcal, onde há o domínio do pai, e quiriarcal, onde há o domínio do Senhor. Este processo não ocorreu de uma hora para outra e, ao que tudo indica, passou a ser enfatizado nas Escrituras a partir do século 8 a.C., com o profeta Oséias equiparando a adoração de outra divindade que não Javé ao pecado da idolatria. A partir de então, e sob este contexto, que as menções de Asherá começam a ser ressignificadas na literatura antiga. Cordeiro pontua as modificações da representação da deusa ao longo desses séculos, lembrando que entre 1800 e 1500 a.C. era costumava ser esculpida como uma deusa nua, destacando o triângulo público emergindo, também representações em forma de ramo ou pequenas árvores estilizadas, combinação que vem a ser denominada deusa árvore. Algum tempo depois, essa metáfora arbórea também sofre mudanças, aparecendo em forma de uma árvore sagrada flanqueada por cabritos ou como um triângulo público que substitui a árvore. Nesse período, já que nota a tendência de substituição do corpo da deusa pelos seus atributos, em especial a árvore, enfatiza a pesquisadora destacando que houve uma mudança decisiva no campo das figuras de material mais precioso. As deusas nuas foram substituídas em grande parte por deuses guerreiros. A deusa continua perdendo representatividade na religião oficial. A divindade masculina ganha cada vez mais força, principalmente a partir de características dominadoras e guerreiras, afirma ela. Apesar da evidência histórica desse processo, há ainda uma resistência na aceitação, dificuldade ou relutância com que alguns acadêmicos bíblicos encaram a evidência da pluralidade divina. Pode muito bem refletir em parte um choque cultural ou um desconforto decorrente das preferências religiosas e filosóficas das tradições intelectuais ocidentais, escreve Stavrakopoulos no capítulo que assina do livro The Bible and the Feminism. O próprio conceito de um Deus monoteísta e transcendente que continua a dominar o discurso cultural ocidental é o de uma divindade única e solidária, ao que de desempenho e envolvimento macho-religioso. McClellan conta que as tentativas de marginalizar ou apagar Asherá começaram, provavelmente por volta do reinado de Josias no século 7 a.C., que implementou uma campanha de centralização do culto para garantir o monopólio da fé do Templo de Jerusalém. Datam desta época livros bíblicos como o de Deuteronômios. Um dos principais objetivos do Deuteronômio e de outros livros bíblicos que lhe seguiram, conhecidos como literatura deuteronomista, era eliminar o culto a Asherá, diz o teólogo. A tática principal é associar o nome dela a um ídolo e não a uma deusa. Outra era recontar a história dos reis que vieram antes de Josias e pintá-los como reis perversos que estavam conscientes violando a lei quando permitia a adoração de Asherá. Acrescenta:
deu tão certo que, segundo o friso teórico, a partir do meado do século IV a.C., o judaísmo já havia praticamente esquecido que a deusa Asherá havia feito parte do panteão israelita primitivo. Esse processo foi identificado com a ajuda do exílio babilônico ocorrido no século VI a.C. A literatura que foi escrita para ajudar Israel a permanecer fiel à sua identidade ética e ao seu Deus Javé, na sequência dessa crise, ajudaram a reescrever a compreensão que Israel tinha de si própria, analisa McClellan. Isso inclui vilipendiação do culto de Asherá, que tinha lugar antes do reinado de Josias, e a autocompreensão de Israel avançaria dando prioridade a esse novo entendimento do papel de Javé como objeto exclusivo do culto israelita. O teórico conclui que a continuação do culto a Asherá não teria qualquer chance em tal ambiente. Nesse contexto patriarcal, a figura de Javé se torna símbolo da representação da sagrada masculinidade que de fato justificaria a dominação masculina em vários aspectos sociais, econômicos, religiosos e políticos, contextualiza Mark. A gente pode dizer que a religião oficial de Israel vai adquirir uma identidade unicamente masculina e o feminino, assim como a deusa Asherá vai para o plano secundário, uma sociedade que privilegia o masculino. Talvez esteja aí as raízes da sociedade patriarcal que se formaria no consciente no Ocidente, afinal. O apagamento de Asherá e o surgimento dessa cultura mais centrada na figura de um deus masculino é, apesar de distante de nossa época e nossa realidade contemporânea, algo que tem muito a dizer simbolicamente sobre a relação entre homens e mulheres do nosso mundo, reflete Maerck. Porque vivemos em um mundo marcado pelo machismo, pela centralidade do homem, pela luta das mulheres cada vez mais por igualdade. Quando a gente vê o apagamento da deusa, estamos pensando naquilo que seria início de uma cultura patriarcal que depois imperaria no mundo completa. Mas é uma história que vem sendo revisada e reescrita, como comenta Stavrakopoulos em seu texto mais recente. A maioria dos estudiosos bíblicos e historiadores da antiga sociedade israelita e judaica passaram a reconhecer este retrato inimigo. Ela acrescenta que nas últimas décadas a maneira Ela acrescenta que nas últimas décadas a maneira de estudar o assunto vem sofrendo mudanças, motivas pela influência persuasiva da crítica feminista, quer pós-colonial e científico, e isso desafia seriamente a confiança na fiabilidade histórica e de como a Bíblia retratava o passado, bem como mostra como os escritores do textos considerados sagrados quanto eram seus estudiosos podem muitas vezes terem deturpado as realidades religiosas. No e-mail trocado com a reportagem, o teólogo acredita que Asherá foi vítima de um longo e exitoso processo de difamação. A campanha da Bíblia contra Asherá foi tão bem sucedida que
No mundo antigo, sua adoração como deusa plena logo desapareceu. Afirma com o surgimento do monoteísmo, consolidou-se a crença de que havia apenas um Deus e esse Deus era masculino. Stavrakopop purou, contudo, entende-se que o vigorista se veste desse feminino e divino resistiram tanto no judiciário quanto como no hipocritismo. No judaísmo antigo, a sabedoria divina era intimamente associada a uma árvore, da árvore e a sabedoria, e Deus era primitivo, pois e a sabedoria de Deus era personificada como figura semelhante a uma deusa criada pelo próprio Yahvé, diz. Em vários textos judaicos antigos, era a altura como mediano entre os adoradores de Yahvé. Em vários textos judaicos antigos, ela atua como mediadora entre os adoradores e o Senhor. Em algumas formas de cristianismo tradicional, Maria, a mãe de José, tornou-se uma mãe celestial, mediando bênçãos entre o Senhor e estes adoradores.